Olá, eu sou o Grove e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Narrador Grove. Durante a sua vida, você já se pegou pensando em algum momento: cara, por que eu estou fazendo isso? Aquele momento em que sua rotina se torna um ciclo interminável. Acordar, trabalhar, dormir, repetir isso no dia seguinte. Você mata um leão por dia, mas ao abrir os olhos na manhã seguinte, lá está o leão de novo, ressuscitado e pronto para a batalha. Você olha para os céus e pergunta: é só isso, Deus? Não tem mais nada para fazer? Minha vida é só isso? Às vezes, meu amigo, a resposta é sim. Mas antes de desesperar, quero te dizer uma coisa. Isso não é motivo para tristeza, muito pelo contrário. Existe algo poderoso na repetição, algo que nos conecta com um dos mitos da Grécia Antiga. Hoje, vamos mergulhar no mito de Sísifo e descobrir como, em meio ao absurdo, podemos encontrar significado, liberdade e, sim, meu amigo, até felicidade. Então, vamos lá. Milênios atrás, na Grécia Antiga, nascia o mito de Sísifo. Ele era rei de Corinto, uma cidade que então era chamada de Éfira, e era casado com Mérope, uma das Pleiades, filhas do titã Atlas e companheiras de Ártemis, a deusa da caça. Apesar de sua posição privilegiada, Sísifo não era conhecido por sua bondade. Na verdade, ele era um rei astuto e perverso, frequentemente desrespeitando a vontade dos deuses e o princípio da xenia, a sagrada hospitalidade, que era um pilar da cultura grega, em que quando você recebia alguém, você não podia causar mal a esse alguém. Durante um dia, Sísifo, enquanto olhava para o céu, viu uma cena no mínimo incomum. Uma águia gigante carregando uma jovem donzela. Ele logo percebeu que se tratava de Égina, filha de Asopo. Era uma entidade que representava um rio, era meio que um deus rio, e corria próximo à cidade de Corinto. Então, quando perguntado por Asopo sobre o paradeiro de sua filha, o rei Sísifo logo revelou: porém, aquela águia não era só uma águia, era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Zeus, o rei dos deuses, que se enfureceu bastante ao saber que foi caguetado por um Reles mortal, e ordenou a Thanato, o deus personificação da morte, que arrastasse Sísifo para o submundo e o mantivesse aprisionado no Tártaro. Porém, Sísifo não seria derrotado tão facilmente. Antes de ser levado, ele pediu a sua esposa que não realizasse os ritos funerários adequados, algo essencial na crença grega para garantir uma passagem segura ao mundo dos mortos. Quando Sísifo chegou ao submundo, ele encontrou-se sem as moedas necessárias para pagar Caronte, o barqueiro que conduz as almas pelo rio Estige. Aproveitando-se dessa situação, ele apelou a Perséfone, a rainha do submundo e esposa de Hades, pedindo permissão para retornar ao mundo mortal e consertar esse erro feito pelos que ficaram. Movida pela sua súplica, Perséfone concordou e liberou temporariamente Sísifo. Mas, como eu disse, ele não era a pessoa mais confiável do mundo, e fiel à sua fama de trapaceiro, quebrou essa promessa. De volta ao mundo dos vivos, ele decidiu não retornar ao Tártaro. Viveu intensamente, aproveitou o amor, os prazeres da vida e a liberdade, como se os deuses tivessem sido esquecidos. Contudo, Zeus era rancoroso e não iria tolerar essa afronta. Ele enviou Hermes, o deus mensageiro, para recapturar Sísifo e trazê-lo de volta ao submundo. Dessa vez não havia escapatória. No Tártaro, ele recebeu uma punição definitiva, sendo condenado a carregar uma pedra gigantesca até o topo de uma colina. Porém, no momento que ele alcançava o topo, a pedra rolava de baixo para a base. Tendo que fazer isso dia após dia após dia para toda a eternidade. Este castigo era mais do que físico, era psicológico. A tarefa sem sentido simbolizava a futilidade de desafiar os deuses, o absurdo da condição humana. Assim, Sísifo tornou-se uma das figuras mais emblemáticas da mitologia. Essa punição, inclusive, tem um análogo a ela no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, em que em um dos ciclos do inferno, os gananciosos têm que carregar sacos de dinheiro até o topo de uma montanha e vê-los rolar novamente até a base. Então, sendo uma coisa que marcou bastante a cultura ocidental, essa punição, que carrega um grande pensamento filosófico, que nós veremos no próximo capítulo. No século XX, o filósofo Albert Camus, um dos maiores pensadores do existencialismo e fundador da filosofia absurdista, encontrou no mito de Sísifo uma metáfora perfeita para explorar o que ele chamava de o absurdo da existência. Para ele, Sísifo era muito mais do que um personagem mitológico, ele era o herói absurdo.
uma figura que simbolizava a luta humana contra o vazio, a repetição e a falta de sentido. Camus acreditava que a vida é intrinsecamente absurda, porque estamos constantemente buscando um significado em um universo que não nos oferece respostas definitivas. Essa busca pode ser frustrante, até desesperadora, mas é exatamente aí que reside a grandeza do herói absurdo. Uma pergunta que você pode fazer é a seguinte: como ele pode ser um herói se ele nem livre é? Como pode ele ver liberdade em carregar uma pedra incessantemente, montanha acima, apenas para vê-la rolar de novo, eternamente? A resposta de Camus para isso é a seguinte: a liberdade está na aceitação. Sísifo se torna livre porque ele não tenta escapar do absurdo. Ele entende que sua tarefa não tem propósito maior, que não existe salvação divina ou redenção futura. No entanto, ele abraça sua condição e, ao fazê-lo, transforma o castigo em uma oportunidade de criar sentido para si mesmo. Camus argumenta que Sísifo vence os deuses não ao derrotá-los diretamente, mas ao recusar-se a ser escravizado pelo sofrimento que eles pretendiam impor. Ele não tem mais esperanças ilusórias nem raiva infrutífera. Ao aceitar plenamente o peso da pedra e da vida, Sísifo torna-se mestre de sua própria consciência, e é nesse momento que ele triunfa. Para Camus, o mito não é sobre punição, mas sobre resistência, e é por isso que ele conclui sua análise com a famosa frase: devemos imaginar um Sísifo feliz. Bom, jovem, você ainda não entendeu o que eu estou dizendo? Vamos trazer um pouco para a nossa realidade no próximo capítulo. Agora, pense em você, meu amigo CLT. Você acorda todo dia às 5h30 da manhã, encara 1h30 de transporte público lotado, com calor e desconforto. Chega no trabalho e enfrenta 8 horas de cobranças repetitivas, tarefas chatas, chefes que parecem mais atrapalhar do que queria ajudar. E no fim do dia, você encara mais 1h30 de trânsito para chegar em casa exausto. E no dia seguinte, recomeçar de novo. Então eu te pergunto, qual a diferença dessa rotina que você vive para a punição de Sísifo? Assim como o personagem mitológico, você vive um ciclo que parece interminável e sem sentido, mas há uma lição importante aqui. Para Camus, a diferença está em como escolhemos encarar esse ciclo. Sísifo compreendeu o absurdo de sua condição. Ele sabia que não havia um propósito maior em carregar a pedra. Mas ao aceitá-lo, ele deixou de ser escravo de sua punição. E você? Reconhecer que a vida pode ser repetitiva e muitas vezes absurda não significa resignar-se ao sofrimento. Significa encontrar significado no próprio esforço. Talvez sua rotina não mude amanhã. Talvez os chefes, o trânsito, o salário continuem os mesmos. Mas o ponto é, você pode mudar a sua perspectiva. O trabalhador que aceita o absurdo e decide que encontrará significado em sua jornada, seja no esforço de sustentar sua família, nos pequenos momentos de alegria ou na simples satisfação de lutar mais um dia, é aquele que transforma o sofrimento em algo melhor. Ele é, de certa forma, um herói absurdo de sua própria história. Para Camus, a resposta à condição humana está em abraçar a contradição da existência. A vida é absurda, mas ainda assim podemos encontrar felicidade. Não na fuga ou na negação, mas na aceitação ativa e da participação de resistir com dignidade. O mito de Sísifo não é apenas uma história sobre punição ou desespero. Para a filosofia de Camus, ele é uma celebração da luta humana contra o absurdo da vida. Sísifo nos ensina que o sentido da existência não vem de fora, mas de dentro. Ele não está no destino final, mas na jornada. Assim como Sísifo, todos carregamos nossas pedras. Elas podem ser nossos trabalhos, nossas rotinas, nossos desafios, ou até mesmo as questões existenciais que nos atormentam. O que define nossa vida não é o peso dessa pedra, mas como escolhemos carregá-la. Camus nos deixa um chamado poderoso. Aceite o absurdo, resista ao sofrimento passivo, encontre alegria na jornada e, acima de tudo, imagine-se feliz. Imagine um Sísifo feliz. Porque no fim, a verdadeira liberdade não é escapar do peso da pedra, mas encontrar significado em carregá-la, mesmo que ela role de volta todo santo dia. E você? Como vai carregar a sua pedra amanhã? Você tem alguma motivação? Deixe nos comentários para que outras pessoas possam ver. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E me siga em todas as redes sociais. Então até a próxima, valeu!